vai falar de um princípio polêmico, que é o princípio da norma mais favorável, o princípio do indúbio pró-operário. Isso acontece, gente, pela natureza da relação. Normalmente, o empregador, a gente vai falar sobre exceções em relação a essa regra, ele está em um caráter de favorecimento em relação ao empregado. O empregado é um hipossuficiente comparado a ele em muitos pontos. Então, por conta disso, ele tem esse controle de direcionamento sobre a forma de contratação. E o empregado tem muita dificuldade em discutir com ele. Vocês vão ver isso na vida prática, né? A gente vai falar sobre requisitos do vínculo de emprego e a gente vai destacar momentos, quando a gente fala sobre um dos requisitos, principalmente sobre subordinação, vocês vão ver que o empregador tem muita força para direcionar um contrato. Então, se ele tem uma força para direcionar o contrato, é a mesma análise, por exemplo, no direito civil, quando a gente faz análise de contrato de adesão. Se o contrato de adesão, quando a gente vai fazer a interpretação, ele tem que fazer por a interpretação mais favorável àquela pessoa que aderiu. E às vezes a gente tem diversas cláusulas nulas ali, né? Que foram colocadas independentemente de serem nulas, porque ele tem o fornecedor daquele serviço, ele tem o controle sobre o contrato. Não à toa é de adesão, então ele coloca o que ele quiser ali, e aí tu aceita. Por que tu aceita? Porque assim, é luz. Só tem uma pessoa que entrega luz. Se eu não fizer o contrato com ele, não tem luz em casa. Então vou fazer o contrato. Ah, olha, emprego, tá esbanjando emprego por aí? Não, então vou aceitar o que ele falar, né? Entra muito naquele requisito da indisponibilidade. Então a leitura, ela acaba sendo mais favorável ao trabalhador justamente por esse ponto, né, de diferença no momento de contratação da relação entre eles, é diferente do civil, que a maioria é igualitária. Isso daí é uma das coisas que a gente vai vislumbrar, por exemplo, por que aquele cara, no princípio da realidade, de novo, os princípios eles vão se somando, né? O princípio da realidade fala, olha, se não é um contrato de prestação de serviço, não é um contrato de CNPJ, como é que eu sei? A gente vai falar sobre outros requisitos além do vínculo, requisitos de características de cada pessoa, né? Da pessoa jurídica empregador, da pessoa física empregado. Então, como eu sei que isso aqui é uma relação de emprego, como é que eu vou analisar na prática? Olha, eu estou vendo, né, aqui que eles não têm uma relação de igualdade. Não são duas empresas discutindo. Apesar de empresas discutirem em pé de desigualdade às vezes, mas a regra é que elas tenham autonomia. E eu não estou vendo autonomia aqui. Eu estou vendo claramente o empregador e o empregado. A gente volta para o princípio da realidade. Mas quando a gente vai fazer a análise, isso é importante, a gente vai tender ao empregado. Por quê? Porque ele não tinha poder de direcionar aquele contrato, já que basicamente é um contrato de adesão em detrimento. Não é totalmente de adesão, porque o empregador ele tem que seguir os parâmetros mínimos dos direitos humanos, porque a gente está falando de salário mínimo, está falando de diversas normas do trabalho que têm relação direta com a saúde, com o direito humano daquele trabalhador e todas as questões que eu já falei anteriormente. Então essas são as raízes. Então a norma mais favorável não vem por nada, ela vem por uma proteção a diversas outras situações, como a dignidade humana. Então, o princípio da norma mais favorável, ele visa proteger diversas situações. Inclusive, por exemplo, vocês vão ter comparações, e a gente tem a pirâmide de Kelsen, né? Então, o princípio da norma mais favorável, ele vem para falar sobre, olha, às vezes a convenção coletiva pode ser aplicada em detrimento da Constituição Federal. Por quê? Porque a convenção coletiva é mais benéfica. E por que ela é mais benéfica? Provavelmente, pessoal, porque aquele trabalho, como eu falei para vocês, vamos pensar no contexto geral. Trabalhos vão surgindo a todo tempo. A gente não tinha a regra anterior para aquele trabalho que acabou de acontecer. Ou é um trabalho muito específico, feito em uma situação perigosa, feito, por exemplo, mexer com cabos de elétrico, né? Fogo e etc. São situações perigosas. A gente não tinha pensado na regra geral sobre a situação específica aqui. Acabou de acontecer, que está acontecendo. Eu preciso proteger esse cara, preciso proteger a família desse cara, dessa trabalhadora. Então, para proteger ela, eu vou criar uma norma especial, porque eu estou vendo que isso é uma situação especial. Por isso que o direito do trabalho ele se torna infinito. Porque quando tu vai construindo trabalhos novos, vão aparecendo situações novas que a gente não tinha previsto. Porque aquilo é próprio daquele trabalho, é trabalho em altura. A gente não tinha pensado no cara que vai trabalhar. O cara que trabalha a 10 metros de altura é diferente do cara que está trabalhando aqui no piso. E a gente não tinha pensado nisso. Então, cria-se uma norma especial para privilegiar esse trabalho à altura, para construir, olha, para trabalhar à altura tem que ter essa segurança aqui. Não pode mandar o cara subir de qualquer jeito. A gente tem até uma imagem famosíssima. Vou ver se dá para botar aí na tela, que é aquela da construção do Empire State, né? Os trabalhadores ali em cima das vigas. A gente não preveu isso, que iam construir prédios de 50 andares e iam dar segurança para o pessoal
Isso é loucura. Bora construir uma norma específica para ele. Aí faz a convenção, né? A convenção coletiva, aquela norma que é entre relação entre empregadores e o grupo de empregados. Então, isso é uma norma especial, por isso que a norma mais favorável é para ele, porque ele está tratando de uma situação específica que a norma geral não tinha previsto antes, mas que protege acima do básico. Então, a gente vai privilegiar aquela norma ao invés, por exemplo, da Constituição Federal, mas ela também vai fazer luz aquilo. E se uma norma nova vier em prejuízo ou contrária à Constituição, aí entra o direcionamento constitucional. A gente vai fazer análise constitucional em relação àquela norma. Por quê? Porque a gente precisa proteger o que a Constituição está protegendo como básico, ali no artigo 7º, né, sobre direitos sociais. A gente tem muito ali falando sobre o direito do trabalho, diversas normas que vocês vão ver vêm de lá, né, proteções constitucionais, mas que visam proteger, como a gente já falou, sobre princípios, dignidade humana. Então, tudo isso tem que ser analisado. E a norma mais favorável ela vem para prestigiar essas especificidades, essas relações que não são isonômicas, então a gente vem tentar trazer a equiparação a essa discussão e às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta aproximar o máximo possível e entregar a proteção para proteger a dignidade humana, para proteger diversas situações, que eu não vou sair listando todas, porque o que eu preciso de vocês nesses blocos com praticidade é que vocês entendam a raiz de onde veio determinadas situações e para que vocês possam eliminar a cabeça de vocês em determinadas situações atípicas e não seguir aquele modelo a Ctrl-C, Ctrl-V. Né? A gente está preparando vocês aí para uma vida real, para uma operacionalização do direito de forma profissional e não amadora. Então, quando perguntarem para vocês por que é isso, por que aconteceu isso, olha, eu tenho luz aqui na minha cabeça, que o princípio da norma mais favorável tem que ser aplicado em relação a esse caso. E aí, vou fazer a operacionalização da norma jurídica, da hermenêutica jurídica, para o caso concreto. Por que acontece isso, como repertório jurídico, são por essas situações que eu listei para você. Então, a norma mais favorável ela vai trazer essa interpretação, essa luz, para que caminho tu vai tomar. E por muitas vezes, se tu tem um direito adquirido, algo novo que vai sendo elencado no direito, tu vai fazer sim a análise constitucional se aquela matéria pode ser utilizada. Porque veio uma convenção contrária à Constituição, a gente ainda segue a regra comum, como olha, não seguiu o direcionamento constitucional, a gente vai excluir. Mas se a norma trouxe algo mais favorável, vai ser aplicado ela ao invés daquele básico. Por quê? Porque provavelmente aquilo foi necessário de ser construído. Foi construído porque algo especial veio que a gente não pode prever, porque o direito do trabalho, como eu disse para vocês, ele é rápido e traz situações atípicas a todo momento. E como ele permite contratuações individuais, eu posso contratar para trabalhos bem específicos mesmo. E aí, por conta disso, eu vou dar garantias. Porque às vezes, vamos dizer se vocês aí, olha, eu te dou um salário de 3 mil, 5 mil reais para fazer atividade X. Aí eu vou dar os mesmos 5 mil e o cara vai arriscar a vida dele? Ele não vai querer. Então, esse benefício que eu vou entregar a mais não é à toa, porque ele vai favorecer a pessoa a aceitar aquela contratação. Então, ela tem que ser considerada como um requisito básico para aquele contrato, porque ela foi essencial para ele tomar a decisão de entrar nessa atividade. Então, essas situações, a gente já vai elencar verbas específicas que operacionalizam isso. A norma mais favorável ela vem para direcionar a nossa hermenêutica jurídica em prol do trabalhador, porque ele está ali, a gente está protegendo a vida, a atividade jurídica que ele se colocou à disposição para cumprir e receber a sua remuneração. Tá bom? Então, a norma mais favorável, vocês já entenderam o cerne dela, é assim que ela vai guiar a atividade de vocês e por essas questões. Abraço, vamos seguir agora, a gente vai para outro ponto, para isso 1 minuto. Agora a gente vai chegar, de fato, a gente já vai começar na operacionalização. A gente saiu dos princípios principais que vocês vão usar cotidianamente no direito do trabalho, que vocês vão sempre revisitar e vocês vão enxergar todos esses princípios que eu elenquei para vocês antecipadamente nessa aula, nas regras. Vocês vão conseguir, essa regra aqui, esse trecho com certeza está protegendo aquele princípio e às vezes mais de um, né? Porque a gente tem esse misto de princípios, porque eles são uma ponderação quando recaem em casos concretos que um deles não prevalece 100%. Então, a gente vai ter esse mix aí e vocês vão identificar nos casos concretos agora que a gente vai falar das normas específicas para o reconhecimento do vínculo de emprego e vocês vão identificar esses princípios iluminando tudo isso. Então, por isso que a gente veio trazer essa raiz, essa semente que germinou todos os direitos que vocês vão ver em sequência para equiparar vocês
seja porque estavam zerados em direito do trabalho, passaram rápido nessa matéria, seja para balizar aqueles que estavam seguindo o modelo, seja de peça processual, daquilo que vocês investigaram, ou por referências que vocês tomaram na vida profissional. E isso é muito importante, pessoal, porque a gente está falando de uma atividade profissional que vai gerir os atos que vão dar segurança de recebimento e frutos para a atividade de vocês, para a família de vocês. Os salários que vocês vão receber honorários também tem essa característica de pagar tudo que o salário, a gente já vai discutir sobre ele, paga. Então é muito importante que vocês tenham segurança aí com isso e não sigam simplesmente modelos até que eu mesmo entreguei para vocês. Então a Ulisma me entregou esse modelo. Não interessa, interessa os princípios, interessa as normas anteriores, eu consigo entender por que eu estou aplicando essa metodologia, esse modelo. E quando fugir disso, eu sei para onde correr. Pode ser para a gente, mas principalmente se a gente não estiver como atender a quantidade e tudo mais, vocês vão ter essa operacionalização, né? Se eu não estiver mais aqui, num determinado momento futuro, por qualquer fatalidade, Deus nos proteja, mas a grande questão é essa: eu preciso entregar repertório profissional para vocês, para que vocês ajam como profissionais e vocês não entreguem resposta à familiar de vocês como se eu estivesse trabalhando pela sorte. Ah, eu vi fulano, a culpa é dele. Não, porque tu que vai arcar com a consequência. Então eu preciso te entregar repertório para que tu possa operacionalizar isso e ganhar um status profissional, inclusive para ser o primeiro em determinadas demandas atípicas e individuais. Vai conseguir a partir do entendimento desses princípios que são próprios do direito do trabalho. E se vocês não conheciam eles, não fiquem com medo, agora vocês têm o que é necessário para operacionalizar eles. E eu posso dizer para vocês que agora que a gente está ultrapassando esses princípios e vai trabalhar as regras gerais, que eu mesmo, pessoal, eu vou mostrar para vocês modelos agora de peças e tudo mais. Se vocês me colocarem em outra área, eu entendo o princípio do indúbio pro réu, mas eu não sei até onde ele vai. Eu não sei eu entendo muito do direito material, mas quando eu for adentrar e operacionalizar essa matéria, eu vou ter que revisitar isso. E às vezes a gente para de ter contato, até mesmo naquilo que a gente trabalha. Simplesmente porque a gente está viciado em reproduzir uma regra que se encaixou cotidianamente. Porque as regras elas vão se encaixar na maioria das ações. Mas é importante ter esse guia, porque quando atos atípicos vierem, vocês vão utilizar ele de repertório para sustentar, seja um caso novo, então vamos dizer, um novo ramo de árvore, né? Então, mas que vai vir desse mesmo tronco de princípios, desse mix das raízes que a gente está colhendo e os frutos lá embaixo que deixam a justiça em pé. Tá bom? Então a gente trabalhou os princípios, agora a gente vai falar sobre o reconhecimento do vínculo e as verbas, é isso? Não, sobre o reconhecimento do vínculo, as verbas vêm no próximo bloco, mas a grande questão, o ponto agora principal é as regras que reconhecem o vínculo e, portanto, consequentemente, acabam atraindo aí a aplicação das normas de trabalho. Tá bom? Vamos estudar os requisitos, essa parte é importantíssima e é da onde vai vir principalmente o resultado financeiro de vocês positivo, tá bom? Então até a próxima aula, vamos falar agora na prática das regras que validam todos esses princípios que a gente mencionou agora.